acontece, viu? Boa noite, pessoal. Tudo bem? O negócio tá meio diferente, viu, Francisco? Tá quase tudo fechado, tá? Falta só só um detalhe muito pequeno. É uma coisinha chamada dinheiro. Na hora que a gente resolver isso, acho que acaba todo o problema. Não vai ter mais problema, vai ser simples. Você vai ver que vai ser simples. Isso aqui a gente fala de detalhes simples, detalhe simples. Não é muito Só um pequeno complexo. detalhe. Não é muito complexo. É bem simples. Não, mas É bem isso mesmo. É bem isso. Deixa eu só trocar o ar no ambiente, que a casa ficou fechada. O que acontece, Francisco? E a todos, né? Tá tudo bem encaminhado. Tá tudo, é sério, tá tudo bem encaminhado. Nós tivemos uma conversa, vocês sabem, né? Nós chegamos em Campo Grande na quarta-feira à noite. E ficamos quarta, quinta, sexta e sábado e voltamos no domingo. Conversamos bastante com algumas pessoas. E Adriana. A Silvana, ela ficou com bastante ciúmes, porque acabou não dando muito tempo de conversar com ela. Não, mas ela participou. Não, ela participou. Ela participou. Mas eu percebi que existe um ponto em comum a todos que ainda gera um conflito e uma dúvida muito grande. E nesse aspecto, eu quero tentar esclarecer. Então, vamos combinar assim, ó. O que nós estamos falando no Ágora são conceitos novos, né? São conceitos que vão de encontro com uma série de conhecimentos pré-existentes no plano. Então, assim, nós estamos falando diferente de religiões, nós estamos falando diferente de escolas iniciáticas, por exemplo, maçonaria, Rosa Cruz, eubiose, gnose, e todos os descendentes, inclusive de Provida, aqui de São Paulo. E isso não é uma crítica, é uma forma completamente diferente de ver tudo, né? Cabe a cada um que estiver se questionando ou questionando, falando em dinheiro, deixa eu tirar a carteira que está pesando, sabe? Tem muito vento nela. E cabe quem estiver assistindo e quem estiver seguindo algumas aulas. Boa noite, Guilherme, tudo bem? Boa noite. Seguir o que nós estamos propondo aqui, que é reflexão. Em momento algum a gente falou que nós somos donos da verdade. Em momento algum nós falamos que nós somos os únicos. E também, em momento algum, nós falamos que só nós somos certos. O que nós estamos propondo no Ágora é uma forma nova de você pensar e refletir. E nesse aspecto, nós sabemos que vai gerar um certo incômodo. Por quê? Porque, como eu disse no início, tudo que existe é diferente. E tudo que é diferente é comum que gere um certo
desconforto. E eu preciso deixar um outro ponto muito claro aqui. Eu acho que todos já perceberam a cruz. E todos já perceberam a cruz que nós temos. Então, não é nosso objetivo e não é o nosso princípio negar a Cristo ou negar o Cristo. O que nós estamos propondo aqui é que talvez tudo que foi dito nos últimos 2000 anos pode ter sido incorreto. E nesse aspecto, nós estamos propondo uma análise, nós estamos propondo uma reflexão, mas de maneira alguma impondo uma verdade, mas propondo uma reflexão. E também é importante deixar muito claro a postura minha no Ágora, tendo como princípio, uma vez que eu comecei com Ágora, alguns pontos devem ser muito bem transparentes e muito bem claros. Por exemplo, a gente tem recebido de outras pessoas que frequentam outras escolas uma série de escândalos envolvendo promiscuidades. Então é assim, a gente tem alunos de outras escolas que saíram de lá por causa desses eventos. Eventos esses que vêm a público nos últimos meses. E fiquei sabendo também, nas conversas que nós tivemos, mais fatos ainda de outros lugares desta mesma escola e de outras pessoas, diretores dessas escolas que foram pegos em filmagem e assim vai. Portanto, cabe a cada um entender o que está acontecendo. E nesta linha, eu gostaria de deixar muito claro o que eu penso. E às vezes, eu peço a tua compreensão. Por quê? Porque eu não quero que aconteça no Ágora o que aconteceu em outros lugares. Não quero. Não quero. É assim, para mim ficar aqui, representar Cristo e fazer as mesmas bobagens que os outros fazem, para mim não faz sentido. Então é assim, com o maior respeito que eu tenho a todos das outras escolas, aqui no Ágora não haverá desvio de conduta, não haverá desvio de princípio e não haverá desvio de propósito. Não haverá. Porque se começar a haver, essa pessoa será retirada. Não tem conversa. Não tem conversa. É assim, se eu cismar a mão, está fora. E aí eu gostaria de deixar bastante claro algumas aulas que nós damos, aonde eu pego um pouquinho mais firme. Por quê? A aula de terça-feira da semana passada não foi para a internet, né? Mas aí vocês entenderam, eu acredito, o que significa firme. Significa que uma pessoa, ela deve se posicionar. Eu só quero relembrar o que eu falo aqui. Pouco importa o que aconteceu daqui para trás. Pouco importa. O importante é o que vai acontecer daqui para frente. É isso que importa. Por quê? Porque todos nós estamos no planeta Terra. Todos nós. E se estamos aqui, é porque perante o tamanho do cosmos, nós reconhecemos o planeta Terra como o melhor.
Simples assim. De tudo que existe no cosmos, nós conseguimos enxergar só a Terra como melhor. Então é assim, deve existir um ponto muito sério que deve ser analisado no ser humano. E são esses pontos os quais eu trago aqui para que a gente possa em conjunto analisar. E você, perante algo novo que você, e não é prepotência da minha parte, é constatação da minha parte, perante tudo que é dito aqui e perante tudo que é novo, cabe a você me ou nos questionar. Não virar a cara, não virar o rosto, não falar um monte de ofensa e começar a entrar em um ou outro canal que nós temos e começar a deixar bíblias e bíblias de ofensa. Não faz sentido. Não faz sentido. Boa noite, Maria Araújo. Tudo bem? Então, seguindo na linha, hoje eu quero esclarecer um ponto que ficou de todas as conversas que eu tenho tendo, de todas as dúvidas que eu tenho escutado, com todas as pessoas que eu tenho falado, uma dúvida, ela é muito comum, que é a morte. Quando eu morrer, para onde eu vou? Quando eu morrer, o que vai acontecer comigo? Quando eu morrer, eu vou, como os espíritas falam, eu vou para uma cidade onde eu vou ser acolhido, onde eu vou estudar, na religião católica, onde eu vou para o céu, Com os anjos. enfim. Vai ter reencarnação, não vai ter, enfim. E aí, o que eu peço para você? Que siga neste tema até o final, para que você consiga entender e para que você consiga questionar-me sobre qualquer dúvida que você tiver. Estamos combinados? Estamos. Então é assim, eu gostaria de relembrar um ponto. Nós vivemos em uma galáxia chamada Via Láctea. Via Láctea. Por que Via Láctea? Porque o caminho de luzes à noite dá a impressão como se fosse leite. Um caminho de branco. E aí, por alguma razão, deram o nome de Via Láctea. Tá? Pode ter outros significados? Pode. Mas vamos nesse aqui só para poder fazer a imagem. Tá bom? Portanto, o planeta Terra, vamos dizer assim, o Sol principal da Via Láctea, ele está aqui. E existe um ciclo, quando a Terra dá uma volta no centro da Via Láctea, deste Sol. Quanto tempo demora? 25.920 anos. Então vamos falar um pouquinho só de numerologia. 25.920. 2 mais 5, 7. 9 mais 2, 2. Todo número somado com 9 é ele mesmo. Logo, esse aqui dá 9. Portanto, qual é o número máximo que pode chegar na contagem numérica? De 1 a 9. Posterior a estes números, do 9, existe a combinação dos dois, tá bom?
Nesse aspecto, quantas vezes a Terra deu uma volta em 25.920 anos? 77.760. Então, quantas voltas foram dadas até agora? 3 voltas. Por que do número 7? Porque a matéria, para poder se manifestar, faz-se necessário que ela... Desculpa. Vamos voltar um pouquinho. Por que 7? Porque você tem a cruz. O que é a cruz? É a cabala. Como assim, Marcos? A cruz é a representação física da árvore da vida. A árvore da vida é um mapa. É um mapa. A cabala, portanto, é um mapa que faz com que você chegue em algum lugar. Aonde que é esse lugar aqui? No centro da cruz. Aqui é só você ir na constelação de Cisne e identificar qual planeta eu estou falando. Logo, é deste planeta que nós viemos. Quando nós viemos? No primeiro 7 aqui. Então vamos supor, era 00.000, certo? Quando esses seres chegaram no planeta Terra, eles quem? Nós, todos que aqui vivem, iniciamos um ciclo de 25.920 anos. E aí, por exemplo, terminou esse ciclo, então ficou 10000. Começou um outro ciclo de 25 mil. Então a Terra deu uma volta aqui. Aí ficou 11.000. Certo? A somatória. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui. Então você tem 12 ciclos de 2.160 anos. Quando você fecha 12 ciclos de 2.160 anos, você fecha 70.000. Você fechou um ciclo de 7. Por que um ciclo de 7? Porque a ideia, a frequência, para que ela possa se manifestar na matéria, faz-se necessário ela tomar uma forma. Esta forma segue a molécula de carbono, que você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 facetas. Por isso do número 7. 7 facetas. Portanto, para que esta frequência se manifeste na matéria, era preciso dar forma para a matéria. A forma para a matéria foi baseada na molécula de carbono. O que significa que a decomposição desta molécula demora
aproximadamente 5.740 anos. A decomposição da molécula de carbono demora 5.720 a 5.740 anos. Por isso que quem não sabe a razão fala que o ciclo muda de 6 em 6.000 anos, mas na realidade não é. É de 5.720 a 5.740 anos. Portanto, cada 2 ciclos, por isso do 2 do 25, cada 2 ciclos, aproximadamente, que isso aqui vai dar 4.320, que vai ser 9, existe uma alteração na matéria. Para quê? É assim, vamos supor, a Terra começou, o número 0 começou aqui. Quando ela caminha 2 ciclos, os seres viventes que estão no plano, eles evoluíram. O que evoluiu? A matéria evoluiu. A matéria evoluiu. Significa que o eu evoluiu? Pode ser, mas a matéria, com certeza, houve uma evolução. Depois de 25.920 anos, significa que um ciclo de 7 acabou. Nesse momento, o que acontece com o plano? Existe uma remodelagem do plano. Por quê? Porque a matéria evoluiu. Significa que o eu evoluiu? Não, porque o eu é dotado do quê? De frequência. Portanto, o eu, ele não evolui, o eu se ilumina. Por isso, ou razão pela qual, é uma bobagem falar em energia. Porque energia se aplica ao quê? À matéria. Não se aplica ao eu. Portanto, fechado um ciclo de 25.920 anos, existe uma qualificação daqueles seres que estão no plano. Veja, você quantas vezes reencarnou em 25.920 anos? Não é 7? Logo, 700 vezes você reencarnou aqui. Neste período, você... Vamos lá, vamos supor que esse aqui seja o número 5, tá bom? E esse aqui seja o número 1. No primeiro ciclo que você viveu, vamos supor, na frequência 1, vamos supor, frequência 1. No primeiro ciclo, você viveu o número 5? Você só viveu uma vez o número 5. Por quê? Você só está dando uma volta em 25.920 anos. Está ficando claro aqui do monte? Me ajuda. Está ficando claro o que eu estou falando? Está claro o que eu estou falando?
Não tá muito não, Marcos. Então vamos lá. O porquê do 7? Porque o 7, molécula de carbono, 7 facetas. O 7, molécula de carbono, é a matéria com qual é feita o quê? O cosmos. O cosmos é feito de molécula de carbono. Logo, o que era frequência, utilizou-se da molécula de carbono para se manifestar. Planeta Terra. O planeta Terra tem seres viventes aqui. Qual é a lei que rege o planeta Terra? Existem 3 leis. A lei do instinto, a lei da alma e a lei do espírito. Qual é a lei do instinto? Experiência. Através do quê? Satisfação e prazer. Portanto, todos os seres que moram na matéria, no planeta Terra, seguem a lei do instinto, que é a lei que gera satisfação e prazer. A lei do mais forte, a lei do mais bonito, a lei do... enfim, a lei do instinto. Fechado o ciclo de 25.920 anos, existe uma avaliação do plano. Quem deste plano conseguiu se iluminar? O que é se iluminar? É sair do instinto e chegar no espírito. Quem conseguiu fazer isso em 25.920 anos? Quem conseguiu? Ninguém conseguiu. Estou dando um exemplo, tá bom? Exemplo. Então, assim, os seres que moram aqui, eles vão sofrer o quê? Uma dissociação ideológica. Então é assim, vamos supor, na essência dele tinha amor com frequência 5, bondade com frequência 5, justiça com frequência 5. Vamos supor. Para chegar a espírito, você precisa de qual frequência? 9. Você precisa da frequência 9. E na alma? Frequência 5. Portanto, então vamos supor aqui, ó. Vamos supor que todo mundo fosse frequência 7. Passou um ciclo de... Você passou quantas vezes pelo número 5 em um ciclo de 25.000 anos? Uma vez. Você só passou uma vez. Está claro isso? Portanto, esse daqui é no ciclo 1. No primeiro, 25.920 anos. Aí, então, nós estamos no 7 e 0 aqui, né? 7, 0, 0, 0, 0, certo? Porque o primeiro ciclo de 25.000 anos fechou. Entendeu? Aqui, ó, número 7. Entenderam ou não entenderam? Vai, pessoal, fala. Entenderam ou não entenderam? Sì, è chiaro. 700. Portanto, você vai começar o segundo ciclo, que é 71.000. Então você vai viver aqui
25.920 anos. Você vai passar pelo número 1 pela segunda vez. E vai passar pelo número 5 a segunda vez. Tá claro até aí? Portanto, no ciclo 2, o que aconteceu? Você não conseguiu chegar no 9. O que acontece com você? A dissociação ideológica. Portanto, o amor vai ser uma frequência 5. Bondade, frequência 5. Justiça, frequência 5. Quer dizer, a tua possibilidade é a mesma de se iluminar. A possibilidade é a mesma. O que não significa que vai ser tão fácil quanto foi na outra passagem sua. Tá claro até aí? E aí você vive mais 700 encarnações aqui. E aí você fecha o ciclo, que é 77.000. 77.000. Certo? Tá claro até aí? Conseguiu se iluminar? Não. Conseguiu sair de instinto? Não. O que acontece no ciclo 3? Frequência 3. Você vai passar pela terceira vez pelo número 1, não é? O que vai acontecer com você? Você vai falar assim, puxa, eu acho que eu já vivi isso. Olha, eu acho que eu já passei por aqui. Olha, eu acho que eu já vivi isso aqui em algum momento da minha vida. Olha, eu acho que isso aqui, eu sonhei com isso aqui. Eu conheço essa pessoa. Olha, Vai começar a sentir mais, né, Marcos? e aí você fala assim, parece que eu reconheço essa pessoa. Parece que eu já vi essa pessoa em algum lugar. Por quê? Porque é a terceira vez que você está passando pelo mesmo lugar. E isso já está registrado aonde? Aonde que está registrado em você? No teu DNA. E aí, você começa o terceiro ciclo, que é o 77.100. Por exemplo, 77.700. Você fecha. Então você passou pelo mesmo lugar 3 vezes. E aí você fechou um ciclo de 3 vezes. 3. Por que 3? Por que a dissociação ideológica acontece no 3? Porque a estabilidade, o equilíbrio está no 3. Não é assim? 1, 2, 3. Lembra do segredo da Santíssima Trindade? 3. O equilíbrio está no 3. O que vai acontecer com você? Conseguiu virar espírito? Transformar-se em espírito? Não. Estou dando um exemplo. Conseguiu tornar-se alma? Não. O que vai acontecer com você? Você será desfragmentado. Não é assim que a Maria Lúcia gosta. Vou falar o que a Maria Lúcia falou. Você vai ser fragmentado. Você vai ser separado em pedaços. Para que você entenda o que eu estou falando, lembre-se da piscina de bolinha.
Você vai estar dentro da piscina de bolinha, todo separado. E aí, o que acontece com você? Você deixa de existir como integridade e começa a existir como instinto. O que caracteriza o instinto? Vou colocar aqui no canto. Sentir. Não é conduta, são conceitos que quem vive no instinto utiliza. Como que você identifica uma pessoa que saiu do estado de instinto? Porque ela já entendeu que o sentir é para quem? É para bicho. Sentir não existe no espírito. Porque o espírito é. O espírito não sente. O espírito é. Portanto, sentir é propriedade para bicho. Instinto. Qual é a outra propriedade do instinto? Caminhar em grupo. E aqui existe o que a gente chama de sentimento de pertença. Ele se sente importante estar num grupo, ele se sente importante pertencer a um grupo, por isso da pertença. E neste momento surgiu o quê? No plano. Evolução do conhecimento. Surgiu o quê? O conceito de evolução e conhecimento. Por quê? Porque este ser, ele não consegue mais voltar sozinho à integridade do eu. E ele coloca a sua vida no grupo. Neste momento surgiram as religiões, surgiram as seitas iniciáticas, surgiram as escolas iniciáticas. O que eu quero dizer? Surgiu maçonaria, Rosa Cruz, gnose, eubiose, Provida, todos os seus descendentes, Igreja Católica, Espiritismo, surgiu de tudo aqui, surgiu de tudo. Por quê? Porque precisa satisfazer uma necessidade. Qual é a necessidade? De grupo, do instinto. Quanto tempo? E aí, na quinta-feira do módulo 1, eu mostro para vocês o quê? Qual é a nossa raça hoje? É a quarta. Então, no dia 21 de março de 2019, por que 21 de março de 2019? Porque é o ano lunar. Por causa disso aqui. Você tem 3, 3, 3, que é igual a 9. Fecha o ciclo. Fecha mais um ciclo de 25.920 anos. Só que qual é a diferença? Neste ciclo aqui, do 77.770, que é esse aqui, deixou o quê? Deixou de ter o quê no plano?
os conceitos de bondade, de amor, de justiça, de integridade deixaram de existir. Por quê? Porque os seres que vivem no plano deixaram de ser íntegros. Logo, é um plano que tudo pode. Aqui no plano você pode fazer de tudo. Por isso que todo mundo utiliza o nome de Jesus e não acontece absolutamente nada. Por quê? Porque esta imagem de Jesus que foi vendida começou a existir no planeta há 25.920 anos atrás, quando a raça deixou de ser integridade. Eu estou falando que eu não acredito em Jesus, o Cristo. Não, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que este Cristo que as religiões pregam não existe. Eu estou falando de um Cristo de no mínimo 64 mil anos atrás. Mas Marcos, da onde que veio 64 mil? Da árvore da vida. Porque existem 64 esferas dentro da árvore da vida. E cada esfera daquela é 1000 anos. Que é a mesma formação da mandala que deveria existir na tua pineal lá atrás. Por isso que a mandala nada mais é do que cristais formatados. Então adianta você ficar... Bom, enfim. Aí vem um monte de furo filosófico, um monte de falha filosófica, que um monte de gente fica falando asneira e fala, enfim. Você entendeu que faz lógica as coisas, que não são coisas chutadas. Faz lógica o que eu estou falando. Portanto, o Cristo que eu sigo e que eu estou apresentando no Ágora não é o Cristo que a Igreja Católica vende, porque este Cristo não existe. E aí, você pega todos que utilizam-se desta imagem de Jesus de Nazaré, e você fala assim, como que alguém pode estar falando a verdade se este Jesus não existiu? Logo, tudo que se fala está errado, está incorreto, e não vai direcionar você para a luz, para o Cristo, para o mapa da vida. Porque são formas de pensamento que se perderam após a fragmentação do eu. Neste momento da fragmentação surgiu o quê? A mente coletiva. As mentes coletivas. Quantos anos você está morto e revivendo a mesma experiência? 25.920 anos. Por quê? Porque neste tempo de 25.000, você foi o quê? Fragmentado. E você existe na mente coletiva. Você perdeu a integridade. Mas Marcos,
Por que você fala para mim que existem 7 vidas? Por quê? Você vai voltar em sonho, nestas frequências que você deixou no passado. Não é que você está vivendo em carne no ano de 1500. Para, não foi isso que eu nunca disse isso. Eu disse assim, que você vive no ano de 1500. Mas o que significa viver no ano de 1500? A tua frequência ficou lá. Por exemplo, os cientistas todos sabem disso. E eu acho que a maioria de nós também sabemos disso. Uma onda de rádio que vai para o universo, ela volta, né? Todo mundo sabe disso, né? Todo mundo sabe ou não? Essa onda de rádio se perdeu. Essa onda de rádio perdeu a frequência dela. Essa onda de rádio perdeu o conteúdo dela? Não. Ela existe ainda. Ela está aqui no plano. Logo, você vive essas experiências quando você sonha. Não é que você volta fisicamente lá. Não é isso. É que as experiências que geram satisfação e prazer, você é atraído por elas. E aí você vive aquela frequência no sonho. Ficou claro até aqui? Só que a integridade do eu acabou há 3 ciclos atrás. Acabou. Então o que você está vivendo agora? Um sonho. Porque você está morto. O que você está vivendo? A ilusão da vida. Por quê? Aí é o exemplo que eu dou sempre. Abre a janela e olha para o céu. Você vai ver o quê? Um monte de estrela. Essas estrelas, a luz que você vê, já ficaram a 10, 15, 20, 30, 50 anos-luz daqui. Então o que você está vendo? O que ficou no passado. Então, quem que criou a matéria? Você criou a matéria. Você criou esse planeta. Você criou esse uni e esse verso. Foi você que criou. Por que você criou? Para satisfação e prazer. E isso não tem nada a ver com Deus. Nada a ver com Deus. Mas Marcos, então o que você está querendo fazer no Ágora? Eu estou querendo que você pare e reflita sobre o que nós estamos falando. Para que você entenda o que é iluminar-se. Porque se você ficar vivendo a ilusão das experiências através de satisfação e prazer, buscando conhecimento para chegar na evolução, buscando o sentimento de pertença, que é ficar em grupo, e buscando essa bobagem de sentir, aonde que você vai ficar? Aqui no planeta Terra, para começar mais um ciclo que é aqui, ó. Então, quando que isso aqui vai começar? Aqui, 21 de março de 2026. Então é assim, aqui vai começar outro ciclo. Portanto, se você não entendeu isso, se para você ainda é bobagem o que eu estou falando, você nega a lei primeira da possibilidade. Porque se o que eu estou falando
é uma possibilidade e você despreza ela, você está desprezando o quê? A existência da possibilidade. O que significa? Que só o que você fala está certo. Logo, você realmente está preso no plano. No plano, no tempo e no espaço. Vocês estão servindo a tomar água? Está faltando gelo, né? Mas tá tudo certo. Tá tudo certo. Marcos, se você está 25.920, 700 encarnações, então você vai viver uma média de 37 anos em cada encarnação? Uma média. Média. Tá? Por isso que você tem criança que morre cedo, por isso que você tem velho, por isso que você tem pessoas que morrem com 40, por isso que você tem uma série... Vai nascer na mesma data, mas a data de morte vai alterar. Não. É assim, ó. Para quem não... Nos 3 ciclos, tá bom, Marcelo? Nos 3 ciclos iniciais de 25.900, os 3 ciclos, houve uma dissociação. No final do 3º ciclo, se ele não conseguiu chegar a espírito, ele é fragmentado. É trazido para o planeta Terra e aqui ele vai ficar preso tantos quantos anos forem necessários até ele acordar. Então, aonde que é o umbral? Aqui. Aqui na Terra. Não. Por quê? Porque você chega para a pessoa, você fala assim, acorda, acorda. Ela faz o quê? Não acorda. Eu estava em Campo Grande essa semana, né? Semana passada. E aí, conversando com algumas pessoas, eu falava assim, você já estudou isso aqui? Não, nunca estudei. Você já foi pesquisar isso aqui? Não, eu nunca pesquisei. Você, por exemplo, todo mundo sabe, ou deveria saber, que Jesus de Nazaré não nasceu no dia 25 de dezembro. Todo mundo sabe disso, né? 25 de dezembro era uma festa pagã. Isso está claro, isso todo mundo sabe. Até padre fala isso. Você sabia disso? Não. Mas como que você não sabia? Não sabia. Tá bom. Você sabia que há 12.000 anos atrás, quando aconteceu a última mudança no plano, entrou um Deus chamado Mitra. Mitra, Deus Mitra. E que a Igreja Católica, Maçonaria, Rosa Cruz, Provida e os seus descendentes, todos eles seguem ao Deus Mitra. Você sabia disso? Vou lembrar, lá no clube de campo, a gente fazia a cerimônia do pôr do sol, que era isso aqui. Da onde que veio essa cerimônia do pôr do sol? Vai estudar para você entender de onde veio. O ostensório da Igreja Católica é o símbolo do Deus Mitra. Vai estudar para você entender o que eu estou falando. O prédio principal de cada diocese chama Mitra. Mitra Fala diocesano. Fala alto. O prédio responsável... Vocês estão ouvindo? Vocês estão ouvindo? Não estão ouvindo. Então... O prédio responsável de cada... Oi, gente. O prédio responsável de cada diocese leva o nome de Mitra, chama Mitra
diocesana. Obrigado. Então é assim, quem sabia? Por que que você não vai estudar? Por que que você não vai se informar? Por que que você não vai buscar a informação? Para você ter base de análise. Base para você poder falar assim, eu acredito ou eu não acredito. Então o que que nós estamos fazendo aqui? Tendo em vista que o ciclo, que o quarto ciclo acabou, e a gente só tem 7 anos para levar essa possibilidade e essa oportunidade para quem quer ouvir, é nossa responsabilidade de falar. Por quê? Porque caso contrário, de novo, o plano, o éter, vai ser de novo fragmentado, vão ser criadas novas mentes coletivas, e você vai demorar no mínimo, mais 700 reencarnações, ou 25.920 anos aqui, vivendo a mesma coisa. A decisão de quem que é? É minha ou é de você? Então é assim, independente disso, ficou claro as datas, ficou claro que quando eu falo que você está morto, que você está vivendo no ano de 1500, 1600, é que você não é que você está vivo lá, é que a frequência que você viveu lá, quando você dorme, gera satisfação e prazer. Você volta a viver aquelas experiências lá. Você resolveu a causa sua? Não resolveu. Porque você busca satisfação e prazer lá. Então é assim, quando que você vai resolver? Logo, por isso que no Ágora nós falamos o quê? Precisamos trabalhar na causa. Precisamos trabalhar na causa. Então é assim, qual é a escola iniciática que propõe trabalhar na causa? Nenhuma. Logo, é essa a proposta do Ágora. Ficou claro para todo mundo? Está claro? Termino a aula aqui. Quem quiser sair, fica à vontade. Daqui para frente são as dúvidas, tá bom? Não falaremos sobre temas novos, somente dúvidas. Por quê? Porque na Itália, ontem começou o horário de verão. Logo, eles estão 5 horas na frente. Uma pergunta, Marco. Pois não. Não é pergunta. Na realidade, a ilusão da vida, porque você falou, a gente criou a matéria. Sim. Mas nenhum cientista pode mostrar que a matéria existe. Lógico. Não é verdade? Perfeito. E é o que a gente fala aqui também. Se isso aqui fosse real, isso aqui seria uma bomba atômica. Porque você teria frição ou fricção de átomos. Isso aqui nada mais é do que uma explosão atômica. E não acontece. Então, assim, isso aqui, como diria o padre Quevedo, não existe. Isso aqui é uma ilusão. Bem lembrado. Só uma pergunta. É isso mesmo. Obrigado. Ilusão. Obrigado. Perfeito. Eu sei, Fran. Pois não, Fran. Marcos, a minha dúvida é o seguinte. Antes, até então, eu pensava que dissociação e fragmentação era a mesma coisa. Não, são duas coisas. Aí você poderia só me... Porque assim, aí eu entendi que até o terceiro seria essa questão da frequência. Isso, não, tudo é frequência, Fran. Por isso que existe a DAAT aqui. A DAAT, ela vai
oferecer a você 2 testes. Eu vou explicar melhor mais para frente, tá? 1/8 inferior, que é quando você sai de instinto e vem para a alma. E o segundo teste, que é 1/8 superior, que é quando você sai de alma e vem para o espírito. Tá bom? Qual que é o teste que você tem aqui? Que é, né, ó, o 2 e o 3. Aqui, ó, é o poder e a beleza. Não estou falando só da beleza física, também da beleza física. Tá bom? Então é assim. E por que existe esse teste? Porque assim, enquanto você é instinto, você cumpre o quê? A lei da satisfação e prazer. Quando você vai para a alma, o teu consciente ele se torna maior. Portanto, o que você está fazendo, ou aquilo que você vai fazer, não deve ser mais direcionado para gerar satisfação e prazer. Esse é o teste. O pessoal da Provida e tantos outros caíram aí. Por quê? O que a gente escuta lá? O homem busca poder. Então assim, ele que se fez mestre, caiu neste ponto e está levando todos junto com ele. Maçonaria, Rosa Cruz, e aí vai. Por quê? Porque está levando para a experiência, sentir, grupo, evolução, conhecimento e assim vai. Durante 3 ciclos de 25.920 anos, você está perdendo, vamos dizer assim, capacidade. Então assim, o teu consciente, ele está perdendo. Bom, vamos pegar esse ciclo aqui, tá? Vamos supor que esse ciclo seja a consciência. Tá bom? Consciência. Vamos supor, no primeiro momento você era consciente da consciência. Passou 25.000 anos. Você se tornou menos consciente desta consciência. Aconteceu o mesmo no segundo e o mesmo no terceiro. Só que do terceiro para frente não existe mais condições de voltar à integridade. Por quê? Porque o eu que era íntegro, ele foi fragmentado. Por isso que existe dissociação e fragmentação. E tudo isso aqui nesse planeta mesmo, né? Neste plano. Nesse plano. Isso. Neste éter. Neste cosmos. Neste locus. Quem vive aqui, Fran, já foi dissociado em outros lugares. Ah, tá. Fragmentado. Quem vive no planeta Terra está fragmentado. Por isso que quem descobriu a verdade pode fazer no plano o que ele quiser. Porque quem está aqui já está morto. Agora eu entendi. Obrigada. Portanto, se você cair na mão de quem busca poder, você vai fazer parte da mente coletiva dele e vai ficar preso no tempo, no plano e no espaço. Porque você acredita que é através daquelas formas de pensamento que você vai chegar onde? A Deus. E é uma mentira. Você está preso no plano. Entendeu porque eu pego no pé desses caras? Porque assim, eles não sabem o que está acontecendo, eles não sabem o que está falando. E fica falando um monte de bobagem. Mas independente, isso se aplica a todos. A todos se aplica.
Mas por que você está fazendo isso? Porque é o mínimo que eu posso fazer. É o mínimo. Assim como é o mínimo que você pode fazer falando isso. Mas, e aí começa a ficar claro a razão pela qual, em algumas aulas, a gente pega um pouquinho mais firme. E a gente não vai permitir que aqui no Ágora aconteça o que aconteceu nas outras escolas. Porque nas outras escolas tudo bem acontecer, porque são instinto. Por isso que esses diretores que foram pegos em promiscuidade, eles estão cumprindo o quê? A razão do instinto. Porque eles só buscam o quê? Satisfação. Como? Você quer ver que interessante? Como eles não conseguiram chegar no todo. Por quê? Porque não conseguiram, eles buscam prazer aonde? No instinto. E o instinto gera prazer de que forma? Por isso que eles estão sendo pegos na promiscuidade. Por isso que um está pegando, sendo filmado, enfim. Por isso que está acontecendo o que está acontecendo. Por isso que o diretor estupra uma, tchau, Aldo. Enfim, é por isso que está acontecendo tudo isso. Entenderam? O porquê, a razão que eles estão manifestando, o porquê que padres, bispos, todos eles buscam prazer na carne. Porque eles não conseguiram chegar. Aonde? No Cristo. Não conseguiram chegar. Fechamos por hoje? Ficou claro hoje? Hã? Ficou claro isso aqui hoje? Ficou claro as frequências? Ficou, Marcos. Tá ótimo. Obrigado, gente. Fique em paz. Obrigada a você. Até amanhã. Obrigada, boa noite, gente. Marcos, Oi. Oi. a gente precisava saber se você pode nos receber sábado ou se você tem compromisso. Você está de brincadeira, né? Você Não. precisa me perguntar isso? Não. A porta está aberta. Sim, veja bem. Eu, a Ana Júdice, a Rose, aí a Maria Lúcia não respondeu Não, ainda, se a e nem o Maria Lúcia não Francisco. vier, não tem acordo. E nem o Francisco. Não, o Francisco você já sabe que ele vai falar não. Então assim, o Francisco, você sabe que ele vai falar não. Ele ficou de dar resposta hoje. Não, ele não vai dar resposta, porque ele tem um contexto familiar envolvido aí. Então assim, para ele vai dar não. É verdade. Você quer que eu minta para você? Não. Então, E ele aí... tá certo, ele tem o compromisso dele. Enfim, eu acho que é assim, eu até quero agradecer em público, tá? Quando a gente vai para Piracicaba, a acolhida que o Francisco dá. É assim, eu estou deixando em público o meu agradecimento. Ponto. Né? De propiciar o local, de propiciar enfim, o estacionamento, a pamonha, porque assim, eu preciso descobrir onde que ele compra a pamonha. Mas assim, porque não é certo toda vez que a gente vai, ele, né? Enfim, pessoal, é assim, ó, o meu agradecimento, tá? Mas o Francisco, embora eu gostasse muito que ele, a esposa, a família viesse, ele tem um compromisso. Agora, se ele conseguir trazer a família toda, para mim vai ser um prazer. Vai ser um prazer, entendeu? Mas considere que ele tem compromissos pré-agendados, tá? Por favor. E quem vier de Piracicaba vai ser um prazer. Estou... entendeu, Cleide? É assim, ó. Eu estou à disposição. E que horas que a gente pode estar chegando? Que hora que vocês costumam? Depende.
Você vai trazer pizza? Posso. Pizza eu não prometo, mas pamonha eu posso levar. Mas não pode ser pizza de Campo Grande, porque a pizza de Campo Grande é 85 conto uma pizza. Entendeu? Lá é outro nível, é pizza borrifada a ouro. É outro nível. É um molho com pétala de rosas. É outro nível. Só para quem está na nata. Entendeu? Que não é o meu caso. Eu como pizza aqui de R$25 e está tudo certo. A Silvana, ela fica brava, ó. Daqui a pouco ela sai da internet e vem aqui, ó. Silvana, eu também quero deixar o meu agradecimento em público, tá? Pelo trabalho que vocês fizeram, pela dedicação que você fez, pela acolhida que você fez, você abriu a casa, você nos recebeu. Dentro da casa vieram algumas outras pessoas, das quais nós não conhecíamos. O trabalho, a dedicação sua, do Alvino, da Ariane, de esperar a gente no hotel, de pegar a gente no hotel, de levar. É uma brincadeira, tá bom, Silvana? É assim, ó, é uma brincadeira, tá? Por quê? Porque o preço de São Paulo é o mesmo preço de Campo Grande. Eu estou brincando pizza de 25, isso não existe, tá? Eu acho que um pedaço deve ser R$25, tá? Então é assim, a nossa parte, um agradecimento ao trabalho e à dedicação que vocês fizeram, tá? Muito obrigado. E um dia eu gostaria que vocês comessem a canja dela de mandioca. É uma coisa... Canja não é canja, é caldo. É caldo, é uma coisa fantástica. É fantástico. Cleide, só me fala sábado que horas vocês chegam. Pode ser qualquer horário, que não seja até meio-dia. Pode ser do meio-dia para frente, tá bom? Por quê? Porque eu tenho um compromisso com a Itália. Tá? Eu tenho uma reunião de manhã com a Itália. E normalmente dura 2 horas, 2 horas e meia, todo sábado. Então é assim, depois do meio-dia, qualquer horário, tá bom? Eu estou à disposição e nós estamos à disposição para recebê-los. Tá? Tá bom. E prometo que eu vou tentar fazer uma acolhida no mínimo igual a que eu tive em Campo Grande. Tá? No mínimo. Tá? Que nós também fomos e no mínimo não vai ter pamonha, mas vai ser assim. Eu vou fazer o máximo para retribuir o que o Francisco fez com a gente nas 2 oportunidades que nós fomos dar aula aí em Piracicaba, tá? Então é assim, ó, eu vou tentar fazer o máximo da minha parte, que é o mínimo que eu faço, tá bom? Muito obrigado, gente. Fiquem em paz. Obrigado. Boa noite. Obrigado. Boa noite, pessoal. Obrigada. Boa noite. Pessoal da internet, obrigado, tá? Fiquem em paz. Até amanhã às 8 horas.